Nenhum vento é favorável quando não se sabe para onde ir. Qual é o seu norte? Ter um norte na vida significa ter uma orientação clara, um objetivo ou propósito que guia nossas ações e decisões. É como ter uma direção definida que nos ajuda a navegar pelos desafios e oportunidades da vida. Assim como o norte na Rosa dos Ventos é um ponto de referência para navegadores, ter um norte pessoal significa saber para onde se quer ir, o que facilita a tomada de decisões e mantém o foco nos objetivos. Olá, eu sou o professor Ayrton e este é o canal Geografare. O canal Geografare foi criado para promover a curiosidade e a paixão pelo nosso planeta. É produzido para te apoiar em sua jornada de estudos de geografia e, ao mesmo tempo, conhecer o mundo no passado, no presente e prever acontecimentos prováveis no futuro. Por meio dos conhecimentos básicos de cartografia e de geografia física, isto é, do estudo do nosso planeta em sua composição terra, água, ar e seres vivos, permitirá que você conheça, pense e trabalhe com sucesso como se fosse um verdadeiro geógrafo. Aqui, você terá a oportunidade de saber como são os lugares, as semelhanças e diferenças entre eles. E de identificar como um lugar está interconectado e interdependente com outros lugares. Todas as videoaulas estão e estarão em sequência didática de modo a facilitar a compreensão e o progresso dos seus estudos e atividades, em nível do Ensino Fundamental 2. Hoje, vamos estudar a Rosa dos Ventos. O que é Rosa dos Ventos? Para que serve? Como usar? Por que é importante saber? A relação entre a Rosa dos Ventos e o Sol é essencial para a orientação. Veja essa relação em detalhes. O local onde de manhã nasce o Sol, dá-se o nome de nascente. Nesse ponto, na linha do horizonte, está o ponto cardial leste. Então, se você estender o braço direito para o ponto onde nasce o Sol, terá o leste. Consequentemente, no lado oposto, o braço esquerdo estará apontando para o local onde o Sol se põe ao entardecer. E nesse ponto, você terá o oeste. À sua frente, estará o norte. E às suas costas, estará o sul. Saber a Rosa dos Ventos é essencial para entender como as direções se relacionam com os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Esse entendimento é crucial para qualquer estudo aprofundado de geografia e cartografia. Os pontos cardeais são as principais direções: norte, sul, leste e oeste. Os pontos colaterais, localizados entre os pontos cardeais, representam direções intermediárias: nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Os pontos subcolaterais, localizados entre um ponto cardeal e um colateral, oferecem ainda mais precisão nas direções: norte-nordeste, este-nordeste, este-sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste, oeste-noroeste e norte-noroeste. Os sistemas de orientação são fascinantes e repletos de curiosidades históricas, científicas e culturais. Aqui estão algumas dessas curiosidades. O vento e a rosa. Uma das histórias mais poéticas sobre a Rosa dos Ventos é a lenda de Eolo, o deus dos ventos na mitologia grega. Segundo a lenda, Eolo vivia em uma ilha flutuante e controlava todos os ventos. Ele dividiu os ventos em 4 grupos principais, cada um com um nome e uma personalidade diferente. A partir dessa divisão, os navegadores antigos começaram a associar os ventos às direções cardeais. E assim nasceu a concepção da Rosa dos Ventos.
À medida que o comércio marítimo se expandia durante a Idade Média, a necessidade de mapas mais precisos cresceu. Os cartógrafos italianos do século XIV, especialmente de Gênova e Veneza, começaram a desenhar rosas dos ventos nos mapas, adicionando as direções intermediárias nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste e refinando o desenho. Essas adições foram essenciais para os marinheiros navegarem com mais precisão em rotas comerciais complexas. Em mapas antigos, a Rosa dos Ventos era frequentemente desenhada com grande detalhe artístico, muitas vezes adornada com figuras mitológicas e símbolos astrológicos. Essas ilustrações não só ajudavam na navegação, mas também refletiam a visão de mundo dos cartógrafos da época. Meios tradicionais de orientação. Estrela polar. No hemisfério norte, a estrela polar, ou Polaris, é um guia confiável para encontrar o norte. Constelações. Constelações como o Cruzeiro do Sul, no hemisfério sul, ajudam a encontrar direções. Relógio de sol. Usar um relógio de sol para estimar o tempo e, consequentemente, a direção. Musgo em árvores. Em florestas, o musgo geralmente cresce no lado sul das árvores no hemisfério sul, devido à menor exposição ao sol. Ao contrário, acontece no hemisfério norte. Eis aqui o desenho da Rosa dos Ventos, com as direções cardeais, colaterais e subcolaterais. Vamos identificar cada uma delas. Acima, o norte. Abaixo, o sul. À direita, representando o seu braço direito estendido para o ponto onde nasce o sol na linha do horizonte, nós temos o leste ou este. À esquerda, representando a linha do horizonte onde o sol se põe, ao você estender o seu braço esquerdo também, nós temos o oeste. Entre o norte e o leste, nós temos o ponto colateral, ponto intermediário, que nós identificamos como nordeste. E entre o cardeal sul e o cardeal leste, nós temos o sudeste. Entre os cardeais sul e oeste, nós temos sudoeste. E entre os cardeais norte e oeste, nós temos noroeste. Estes são os pontos colaterais. Então aqui nós temos os 4 cardeais e os 4 colaterais. Os 4 cardeais norte, sul, leste, oeste e os 4 colaterais nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Agora vamos para os pontos subcolaterais. São aqueles pontos intermediários entre um cardeal e um colateral. Nordeste, este-nordeste, este-sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste, oeste-noroeste, e nor-noroeste. Então agora nós temos os 4 pontos cardeais, os 4 colaterais e 8 pontos subcolaterais. Mas como aplicar isso na prática? Na orientação, por exemplo, sobre um mapa? É o que nós vamos ver a seguir.
Vamos fazer um exercício prático com a Rosa dos Ventos sobre um mapa. Usando um mapa do Brasil e desenhando a Rosa dos Ventos com o seu centro na nossa capital federal, Brasília. Isso é importante. O centro da Rosa dos Ventos está no ponto de partida. Façamos de conta que nós estamos partindo de Brasília com direção a algumas cidades. Que rumo tomar? Norte, sul, leste ou oeste? Para se chegar ao nosso destino. Algumas cidades não estão contempladas nesses 4 pontos cardeais, então nós temos que traçar os pontos colaterais, nordeste, e o seu segmento contrário, sudoeste. Traçando agora o ponto colateral sudeste, ponto contrário noroeste. Veja que mais cidades estão contempladas com estas direções dos pontos colaterais. Vamos agora traçar os pontos subcolaterais entre os pontos cardeais e os colaterais, que nós chamamos de subcolaterais. Para assim termos um maior número de cidades com as direções determinadas. Então, nordeste, este-nordeste, este-sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste, oeste-noroeste e nor-noroeste. Então perceba que agora nós temos a Rosa dos Ventos completa. Várias cidades podem ser atendidas com esses pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Mas algumas cidades não estão sendo atendidas nem com um cardeal, nem com um colateral, nem com um subcolateral. Então, o que se deve fazer? Vamos ver. Há necessidade de nós traçarmos mais algumas direções intermediárias, e essas direções não terão nomes. Elas serão identificadas em graus, minutos e segundos, conforme as medidas da circunferência. E entre essas direções, a gente pode traçar muitas outras, conforme as necessidades. Conforme o desenho da Rosa dos Ventos no mapa, partindo de Brasília para Belém, capital do Pará, toma-se a direção norte. Para Cuiabá, capital do Mato Grosso, segue-se na direção oeste. Para Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, toma-se a direção sudeste. Para Londrina, importante cidade paranaense, segue-se na direção sul-sudoeste. Estes são alguns exemplos de como determinar as direções de destino conforme o ponto de partida, neste caso, a cidade de Brasília, nossa capital federal. Na apostila de estudos deste tema, disponível gratuitamente em nosso canal no Telegram, você poderá observar melhor e fazer mais algumas atividades de fixação e de treinamento da aprendizagem. O link está na descrição desta videoaula. Aproveite mais este recurso para seus estudos. Você se lembra? O que é Rosa dos Ventos? Para que serve? Como usar? Por que é importante saber? A Rosa dos Ventos é um símbolo gráfico utilizado em mapas e bússolas para indicar as direções principais, norte, sul, leste e oeste. Além dessas direções principais, ela também pode indicar as direções intermediárias, como nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. A Rosa dos Ventos indica a orientação geográfica, ou seja, para que lado se encontram, no mapa, os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Pode parecer bem óbvio que o norte esteja na parte superior do mapa, pois essa é uma convenção internacional. Entretanto, em alguns tipos de mapas, como as plantas cartográficas e em projeções azimutais ou planas, o norte nem sempre se encontra na parte superior do mapa.
Cada direção tem seu valor. E aprender a navegar entre elas com sabedoria é uma habilidade essencial, não apenas para os exploradores do passado, mas também para todos nós, em nossas próprias jornadas de vida. A Rosa dos Ventos, essa antiga ferramenta de navegação, transcende sua mera função de orientar viajantes em terras desconhecidas. Ela é, na verdade, um símbolo poderoso para a jornada humana em busca do conhecimento, da compreensão e do propósito. Estudar a Rosa dos Ventos é mergulhar em uma tradição que remonta às primeiras tentativas da humanidade de compreender e dominar o mundo ao seu redor. É na jornada, e não apenas no destino, que encontramos nosso verdadeiro propósito e realizamos nosso potencial pleno. E aqui encerramos mais uma videoaula do nosso projeto de estudos de geografia aqui no YouTube pelo canal Geografário. No próximo vídeo, vamos falar sobre a bússola.